Mais do que nunca, a reflexão humana, os pensamentos, os sentimentos, o comportamento humano é avaliado, é analisado nos dias de hoje. É, você vai para um campo de futebol e você vai assistir um programa que vai falar sobre como foi o jogo. Dificilmente vão falar sobre táticas, sobre técnicas. Na maioria das vezes, a maior parte da conversa é sobre o comportamento do jogador, a reação do jogador, a reação do treinador, a reação do torcedor. Ou seja, o comportamento está ali sendo analisado a todo momento. Quando você vai analisar uma festa, o comportamento daqueles que foram à festa, as pessoas vão observar como a pessoa esteve na festa, ela estava adequada, se ela estava com um comportamento condizente com aquele lugar. Então, a sociedade hoje, ela é uma sociedade que passa por uma análise constante. É uma sociedade que passa, sobretudo, por um olhar que nós temos sobre o outro. Mas, às vezes, eu sinto que dificilmente nós conseguimos ter esse olhar para nós mesmos. Como dizia Sócrates, conhece a ti mesmo, parece que ficou um pouco para trás. Ou seja, as pessoas olham muito para os outros, fazem muitas comparações entre si e elas pouco olham para o interior delas. No podcast dessa semana, eu recebo dois psicólogos, o psicólogo Luiz Eduardo e a psicóloga Ana Moema, para nós conversarmos um pouco sobre psicologias, sobre algumas especialidades da psicologia, mas de uma forma geral, trazer a importância dessa ciência, que ainda é uma ciência nova, é uma ciência que precisa cientificamente se respaldar um pouco mais e ser respeitada pela sociedade, porque parece que todo mundo quer ser psicólogo. Parece que todo mundo acha que pode fazer uma reflexão e dar uma dica. O engraçado é que todo mundo dá conselho para os outros, para resolver a vida dos outros. Mas pouca gente consegue resolver a sua própria vida. Estamos no podcast Eliel Santana, mais um grande podcast com certeza. E eu quero começar agradecendo a Ana Moema por aceitar esse convite e estar participando com a gente e deixar que ela possa se apresentar. Oi, obrigada. Eu fico feliz pelo convite. Como você falou, me chamo Ana Moema Evelyn. Sou psicóloga já há 12 anos e costumo dizer que falar sobre saúde mental é a minha grande paixão. É assim, algo que traz muito sentido, muito propósito para o meu viver, porque eu acredito que é falando sobre saúde mental, que é fortalecendo e criando uma forte cultura de saúde mental, que a gente vai realmente ter uma sociedade muito mais saudável, que a gente vai ter famílias mais estruturadas, relacionamentos melhores, profissionais que entregam mais. E tudo isso parte realmente desse olhar e desse fazer profissional da psicologia. E eu acredito também, Elielson, que o fazer e o construir uma cultura de saúde mental é muito mais do que consultório. É muito mais do que ir uma vez por semana no consultório. A construção de uma cultura e de uma saúde mental realmente desenvolvida é no dia a dia, é todos os dias, são todos os dias, são nos detalhes, são nas pequenas coisas que a gente vai mantendo na nossa vida. E eu fiquei feliz com o convite, agradeço assim por esse espaço. E eu sei que esse também é um espaço que vai levar muita informação e muita possibilidade para pessoas refletirem, pensarem e também cuidarem da sua saúde mental. É isso aí, já já nós vamos ter mais a Ana Moema destrinchando aí um pouco da psicologia. Luiz Eduardo, depois eu vou falar nossas familiaridades, vou deixar para depois, agora eu vou tratar só como psicólogo Luiz Eduardo. É um prazer estar lhe recebendo agora nesse momento. E dentro disso que eu falei no início, dentro do que a Ana Moema se apresentou, como é que você também vê a importância dessas discussões para tornar a psicologia mais reconhecida do ponto de vista científico? Então, prazer, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Sou Luiz Eduardo Melo, sou psicólogo, recém-formado, não tenho muito tempo na prática, mas já há quase um ano aí na prática clínica e já trabalhando com a psicologia. E eu concordo muito com a Ana Moema, sabe? Eu acho que criar uma cultura de saúde mental é aproximar a população e as pessoas da psicologia, sabe? Não deixar a psicologia só na mão dos psicólogos. Só o psicólogo que sabe o que é psicologia, só o psicólogo que sabe ali esse saber. É compartilhar esse saber. E eu sinto que quando a gente aproxima nas nossas discussões aqui, né, num podcast desse, a gente aproxima essa população da psicologia e vê, assim, faz com que as pessoas se aproximem e vejam que de fato é ciência, que não é
sabe? Que não é blá blá blá, de fato é uma ciência, tem técnicas, tem um rigor técnico, é uma ciência nova, realmente precisa estar se reinventando, mas que já tem muito respaldo, tem muita gente principalmente na Latinoamérica, que tem pesquisas muito incríveis e tem um respaldo técnico mesmo grande e um acervo de ciência muito grande. As nossas faculdades são muito boas em relação a isso, então eu sinto que a gente está caminhando. Tem uma coisa pra gente começar a conversar que me chama a atenção do lado positivo e negativo. Assim, o senso comum nas ruas. Quando eu falo hoje, enquanto estudante de psicologia, terceiro período, estou fazendo o curso, e aí o pessoal pergunta, Elias, como é que tá a vida e tudo mais? Eu disse, como é que tá as aulas? Eu disse, não, deu uma diminuída nas aulas, né? Claro que a filosofia, a sociologia, a história fazem parte de mim, elas estão aqui dentro de mim e eu sou apaixonado. Mas quando eu falo que estou fazendo o curso, muita gente diz assim, poxa, que bacana, é a profissão do futuro. É o que vem pela frente, vai ter muito mercado. Isso é positivo, do ponto de vista de quem está fazendo o curso. Porque aí você fica animado porque você percebe que está entrando num caminho profissional que vai te dar muita abertura. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado negativo que eu vejo. Diz, meu Deus, se vão precisar muito de psicólogo, que vai ter muita gente complicada emocionalmente, com disfunção emocional e intelectual muito grande. E eu não gostaria, assim, como ser humano, que o mundo se tornasse um mundo de pessoas que não conseguem se entender e se compreender. Então, se é bom profissionalmente escutar isso, humanamente falando, é preocupante. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês olham para esses comentários que são dentro do senso comum hoje super normais? Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre isso, assim, trazendo um pouquinho da minha experiência de quem já tem 12 anos aí de formada, né, mas mais de 18 anos de estudo na psicologia. Ó, a psicologia, ela não é uma ciência que trata só adoecimento, muito pelo contrário. A psicologia não é uma ciência para pessoas doentes. Ela é uma ciência para pessoas que entendem que a saúde mental é a base da nossa vida e que é a partir da boa organização da nossa saúde mental que a nossa vida se mantém. Eu costumo comparar, Elias, a nossa saúde mental com um baldrame. Imagina o prédio mais bonito que você conhece, o prédio mais fantástico do mundo. Aquele prédio, ele só se mantém porque ele tem uma boa estrutura. E a nossa vida é assim. O alicerce dele é muito forte. Isso. O alicerce da nossa vida, o baldrame da nossa vida é a nossa saúde mental. Quando eu tenho uma boa saúde mental, eu consigo construir coisas lindas. E eu posso construir um prédio lindo, com ótimos acabamentos, com ótima tinta, com porcelanato mais caro, com os lustres de cristais. Mas se eu não tiver uma base consolidada, essa construção, essa edificação, em algum momento ela vai trincar, ela vai ruir, ela não vai se manter. E a nossa vida é assim. O que faz o baldrame, o que sustenta as outras áreas da nossa vida é a saúde mental. A saúde mental e a psicologia, ela não é só para quem está doente. Ela é também para pessoas que entendem que elas querem melhorar, que elas querem ser pessoas que ampliam a sua visão sobre o mundo, que são mais empáticas, que conseguem ter mais estratégias, mais repertório para lidar com as situações, que são mais assertivos no falar, que são mais assertivos dentro das suas profissões. Então, quando falam que a psicologia será a profissão do futuro, eu vejo como algo muito positivo, porque eu penso assim, poxa, se a psicologia será a profissão do futuro, então nós temos uma geração de pessoas, que também vai investir mais nesse desenvolvimento. É lógico que, quando a gente vê o mundo contemporâneo, a gente pensa sempre sobre isso. Por que existem mais pessoas adoecidas hoje? Por que o número de diagnósticos aumenta? Por que as pessoas estão buscando mais o psicólogo? E um dos pontos é que hoje a gente tem muito mais critérios sobre os diagnósticos, sobre os tratamentos. A gente tem também um olhar sobre a psicologia como ciência, como uma profissão realmente séria. E como você falou, no senso comum, todo mundo acha que pode dar um conselho. Todo mundo tem uma coisa que pode dizer. E às vezes, tem ambientes que as pessoas falam assim, não precisa de psicólogo. Ou até amigos, não precisa de psicólogo. Mas a verdade é que a psicologia é uma ciência tão séria, é uma ciência tão comprometida, e tão verdadeira e tão respaldada, que as pessoas até tentam, mas que
quando realmente as coisas apertam, o que é a primeira coisa que as pessoas falam? Chama o psicólogo. Procura o psicólogo. Mas aí já é no sentido da intervenção, como se fosse para resolver o problema. Da intervenção ou até da clareza, da leitura, da compreensão das suas próprias emoções. Porque a gente até pode dar uma opinião enquanto amigo, enquanto colega, mas um processo realmente de desenvolvimento e de autoconhecimento, ele também precisa de um olhar técnico, de um olhar mais consistente sobre as questões. Então, quando a gente realmente quer algo mais organizado e quer realmente desenvolver, a gente pensa na psicologia como uma ciência muito séria, muito respaldada. Então, eu acho que sim, é ruim esse aspecto de pensar que as pessoas adoecem mais, porque o mundo está mais competitivo, mais corrido, porque a gente é cobrado muito mais, a gente é colocado todo o tempo em desafio, a gente tem menos tempo, a gente descansa menos, a gente tem menos lazer, a gente tem menos contato com as pessoas, mas nós podemos também pensar nesse aspecto de que a psicologia ela é uma ciência que também desenvolve aquilo que a gente tem de positivo e que a gente quer potencializar. Bom, foi tanta coisa que eu tentei anotar aqui, mas é importante aqui para poder não só guardar e aprender, porque eu sou aluno também, né? Luiz Eduardo, Sim. a Ana Moema, ela discorreu aí muito bem e trouxe até uma perspectiva muito bacana quando ela traz a perspectiva da psicologia não necessariamente para doentes, Sim. né? Hoje há um adoecimento porque nós temos tanto o crescimento da psicologia como da psiquiatria e um crescimento muito grande da questão dos remédios na intervenção, na tentativa de fazer com que o ser humano corresponda melhor dentro dos ambientes sociais. Então você tem uma indústria farmacêutica muito grande. A psicologia justamente tenta, já através da técnica, evitar essa indústria farmacêutica para que o ser humano tenha menos dependência. A gente até pode falar disso depois. Mas a Ana trouxe aí a saúde mental não vem necessariamente da doença. Gostei muito disso. E sim de querer melhorar, ampliar essa visão sobre o mundo, ser mais assertivo nas palavras. São palavras, conceitos que precisam fazer melhor parte do nosso convívio. Como é que você complementa ou como você também enriquece essa fala da Ana? Eu concordo muito com a Ana, assim, porque... E eu acredito que cada vez mais a gente tem visto uma saúde de forma integrada. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente não pensa só no... por exemplo, na TCC vai falar dos pensamentos disfuncionais, ou, por exemplo, na análise de comportamento vai falar só desse comportamento. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente vai pensar nesse todo. Então, a gente vai pensar em como essa pessoa vive, como ela se relaciona. É muitos aspectos, inclusive a saúde física. A gente já não pensa mais essa mente e esse corpo como separados. A gente vai pensando nessa saúde integral. Sem lhe cortar. Quando você fala separado, é tipo aquela ideia grega, corpo sã e mente sã. Isso. Não é mais separado. A gente pensa num corpo só, numa vivência, numa existência única ali. Então, e todas as suas facetas de existência. Então, a gente vai pensar nessa saúde como um todo. A gente vai pensar em segurança, não só a segurança de confiança mesmo, mas uma segurança de vida, uma segurança de ter uma base, de ter um lugar. E eu sinto que a psicologia, eu acho que é uma boa psicologia, ela acompanha essas discussões contemporâneas. Não adianta, assim, sabe, desvincular essa psicologia dessas discussões sobre violências específicas, sobre insegurança alimentar, sobre todos esses maldizeres, assim, da humanidade. Então, quando a psicologia também se aproxima dessas discussões, ela não busca adaptar esse indivíduo a essa sociedade, mas também fazer ele questionar essa sociedade. Entende? A gente não busca por exemplo, na psicoterapia, a gente não busca só fazer com que o indivíduo se adapte a essa realidade que é muito difícil. A gente vai fazer também ele questionar essa realidade, a gente vai fazer ele questionar essas estruturas, porque ele entendendo essas estruturas, entendendo de onde vem o sofrimento dele, ele consegue encontrar essas estratégias para... E é isso, uma psicologia muito mais não só de pós-venção, mas de prevenção também. Entendo. Eu, Pode ficar à vontade. Vocês podem trocar, inclusive, perguntas, viu? Tá.
como o tema de hoje é psicologias, e eu vou comentar só para você entender e reforçar ainda mais essa ideia de que a psicologia ela realmente não atua só no adoecimento. Nos anos 2000, surgiu uma teoria da psicologia que hoje é extremamente válida e respeitada e inclusive embasada, que é a psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela surgiu de alguns estudos feito pelo Martin Seligman e na Pensilvânia, né, que é onde é o berço dos estudos da psicologia. E a pergunta que motivou e que levou ele a estudar foi: por que pessoas que não estão adoecidas, não têm nenhum tipo de doença, eles não são ansiosos, eles não têm depressão, também não são felizes? E ele começou a estudar o aspecto da felicidade, pensando exatamente sobre isso, que a relação de felicidade e de desenvolvimento dos nossos sentimentos confortáveis, agradáveis de sentir, não está intimamente ligado com a ideia de ter ou não ter adoecimento. A gente precisa aprender a desenvolver esses sentimentos também. E aí essa pergunta norteou 10 anos de pesquisa e o início dessa pesquisa, só para você entender, ela começou com 2 grupos, ele pegou 2 grupos de pessoas e ele tentou comparar o nível de felicidade dessas pessoas. E os 2 grupos eram pessoas de jovens adultos entre 20 e 40 anos que viviam uma vida normal e que de repente ganharam na Mega Sena. Esse foi o primeiro grupo. E o segundo grupo foram pessoas de 20 a 40 anos, também funcionais, desenvolvendo a sua vida, que sofreram acidentes automobilísticos e ficaram paraplégicos. E ele quis entender como que a felicidade se mantinha em meio a esses 2 grupos. E aí o que ele percebeu? O que o estudo final traz? E é muito interessante isso. Ele apontou que as pessoas que sofriam que ganhavam na Mega Sena, elas viviam um pico de felicidade, de euforia, de alegria, mas com o tempo, aquele pico voltava para o seu estado basal de felicidade. E as pessoas que sofriam um acidente automobilístico, elas viviam um pico de tristeza, mas com o tempo elas também voltavam para o seu estado basal de felicidade. E aí, nos estudos da psicologia positiva, que é assim algo fantástico, eu tive uma época da minha vida que eu estive muito hiperfocada em estudar sobre psicologia positiva, porque eu realmente acredito que os nossos sentimentos agradáveis, eles precisam ser desenvolvidos. Eu tenho que nutrir as minhas emoções. Com o que eu estou nutrindo as minhas emoções? Eu estou nutrindo com tragédias, com pensamentos negativos? Eu tenho tempo para desenvolver esses sentimentos agradáveis ou eu estou deixando isso em segundo plano e eu só cuido dos meus sentimentos quando eles estão desconfortáveis, sabe? E na teoria final, ele trouxe assim alguns pontos que são relevantes demais para a manutenção do nosso estado de felicidade, como, por exemplo, ter um propósito de vida, ter algo pelo qual eu me motivo, eu me movimento. Pequenas ações diárias, que é aprender a apreciar a beleza das coisas, a beleza dos pequenos momentos, como, por exemplo, ele cita na pesquisa. Quantas vezes a gente deita na nossa cama para dormir e a gente deita tão cansado e tão apressado que a gente sequer experimenta ou aprecia a sensação da nossa cama gostosa, do nosso lençol cheiroso. Quantas vezes a gente come, a gente senta na mesa para comer e a gente não sente o gosto do que a gente está comendo. Porque a gente está fazendo aquilo tão no automático, a gente não sente o cheiro do café, a brisa que corre, a gente não consegue, muitas vezes, contemplar essas pequenas coisas que estão no nosso dia a dia, e isso vai realmente deixando com que esse estado de felicidade vá se enfraquecendo. Então, essa compreensão da psicologia positiva é uma compreensão que reforça isso, que a psicologia ela é ampla demais e ela vem para olhar esse ser humano e entender ele com muita profundidade. Não é um olhar superficial que pensa só naquele momento de tristeza, mas é um olhar de quem também me ajuda, me ensina e me prepara a desenvolver estratégias para eu lidar com os momentos difíceis, mas também com os momentos bons, sabendo que tudo na nossa vida precisa de equilíbrio e de gestão emocional. Sim. Ana, você mexeu com a minha memória afetiva agora, porque ontem eu tive a oportunidade, junto com alguns colegas de trabalho, de fazer um trabalho de ética e direitos humanos, né, de fazer uma intervenção
Nós fizemos um acompanhamento ontem, domingo, dentro de uma UTI de crianças. Uhum. Então nós tivemos a oportunidade de estar dentro da UTI, de ter crianças praticamente com encaminhamentos de final de vida, né? Acompanhei, por exemplo, uma criança que ela foi batizada, que já estava praticamente, né, com o seu caminho definido, e aí a família queria batizar, a família religiosa, para ter aquele momento. Como tinha uma criança, Lucas, que ela estava lá lendo um diário chamado Diários de uma Menina Impopular. E eu comecei a conversar com ela e perguntar por que essa menina era impopular. Só que a menina não era impopular por ser ruim, era impopular por ser boa, por ser do bem, Uhum. por praticar o bem e às vezes ser desastrado e os outros te fazerem muito bullying com ela. Esse ponto que a Ana Moema trouxe da felicidade, a felicidade é praticamente um aprendizado. Eu compreendi assim, a felicidade é um aprendizado. A felicidade, ele, na psicologia positiva, ele entende como um estado de espírito. Um estado de espírito. Que é mantido através das pequenas ações diárias que eu desenvolvo no meu dia a dia. E aí ele traz muitos pontos sobre a felicidade, assim, de pontos que eu preciso desenvolver. Por exemplo, um ponto curioso é que ele fala que o dinheiro, por exemplo, ele é importante para manter o nosso estado de felicidade, porque a gente não fica feliz na falta, quando a gente não tem o mínimo para suprir as nossas necessidades. Mas que quando ele passa muito daquilo que a gente precisa para nossa manutenção, ele já não responde, ele já não tem relação com o nosso estado de felicidade. Ele já não interfere. Quando ele fala que a felicidade é um estado de espírito, ele está dizendo assim, que a felicidade é um estado que não se mantém nas coisas externas. Ele é afetado, mas ele só me dá um pico. Ele volta. E isso faz a gente entender porque que tantas pessoas que às vezes a gente olha de fora e pensa assim, mas fulano tem tudo, por que que não é feliz? Fulano tem riquezas, fulano é tão bonito, é inteligente, por que que não é feliz? Porque a felicidade não se mantém nas coisas externas. A felicidade se mantém em como eu cuido dos meus sentimentos, em como eu desenvolvo eles. Lucas, eu aproveito. O Luiz, desculpa. Chamei 2 vezes de Lucas, foi? Foi, como dizia Freud, foi a falha técnica aí, como é que ele fala lá? O ato falho. Luiz, dentro do que a Ana Moema colocou agora, eu vejo uma sociedade da gente que ela faz muitas comparações. As pessoas se comparam muito. Ela colocou a questão externa. E é nessa questão externa que as pessoas se comparam. Fulano tem isso, eu não tenho. A vida do fulano tá boa, a minha não tá. E muitas vezes a pessoa não olha para essa vida interna dela. E muitas vezes ela tem, nesses pequenos detalhes que a Ana Moema colocou, como ter um propósito, pequenas ações diárias, a beleza dos pequenos momentos, as pequenas vitórias. A vida se dá em pequenos detalhes, a contemplação em si da vida. A contemplação, isso. Falta essa capacidade de contemplar. E isso, nesse mundo veloz, nesse mundo cheio de compromissos, onde você tem ali que bater metas, essa coisa da contemplação, essa coisa justamente de você ter uma perspectiva mais poética do mundo. Como é que você engrandece essa fala da Ana Moema e dessa psicologia positiva? É isso, inclusive eu lembro de uma frase do Fritz Perls, né, que é o que fundou a Gestalt terapia, que ele fala que se você perde o agora, você perde a vida. Que é isso, assim, acho que é presentificar a sua experiência ali, existindo. Eu acho que é essa atenção plena ao que você está fazendo. E é isso, eu acho que isso dá sentido, isso faz com que você veja a sua vida de fato como ela é, o que tem de boa nela, o que tem... e eu acho que valorizar outros sentimentos, entende? Eu acho que essa busca muito forte por uma felicidade momentânea, e aí vem a felicidade, aquele pico, e aí você volta para aquela estabilidade, mas se a gente consegue, talvez, valorizar todos os sentimentos ali em cada caixinha, quando vem a tristeza, de eu abraçar essa tristeza, quando vem essa felicidade, eu aproveitar essa felicidade, quando vem a angústia, eu deixar que ela venha, e eu converse com essa angústia, o que essa angústia está querendo me dizer, o que essa ansiedade quer me dizer,
Então, acolher todos esses sentimentos, eu acho que é dar muito mais valorização para uma felicidade, talvez. Porque quando ela vier, eu vou saber aproveitá-la e eu vou ficar muito tranquilo quando ela passar, porque eu sei que vai vir de novo, entende? Vai vir de novo. Nem sempre os erros ou os momentos de tristeza, eles necessariamente, quando a gente passa o tempo, depois que a gente passa a gente supera, quando a gente olha para trás assim, a gente percebe, não era uma tristeza, não era um erro, era uma passagem que eu precisava para compreender e para atingir esse grau de felicidade que eu tô tendo agora. Então, muitas vezes as pessoas nessa parada de não contemplar, não perceber a vida, às vezes não conseguem entender que um momento de derrota, de tristeza, um momento em que você parece que, poxa, hoje não é um dia legal, é justamente a oportunidade que a vida está te dando para você fazer uma ressignificação e encontrar esses momentos, esses pequenos momentos e conseguir observar a vida. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, para ver se ele lembra. Tu lembra do Dostoiévski? Lembro. Mas do que Dostoiévski que tu tá falando, lembrando? Lá Sem do ser o ensino escritor. médio. Sem ser o escritor, lá do ensino médio. É, Eu falava muito. falava. Mas se tu for lembrar bem, quando tu for lá em casa, tinha um Dostoiévski branquinho. Tu lembra dele? Era o cachorrinho? Exatamente. Lembro. Tua memória tá boa. Lembro. Ele já morreu, Dostoiévski. Oh, Mas hoje eu tenho sim. os tataranetos do Dostoiévski. Caramba, que Hoje legal. todos os cachorros que eu tenho são todos frutos dele. Inclusive um muito Sim. parecido. Por que eu tô citando ele? Por causa da capacidade que eles me ensinaram de contemplar. Uhum. Da felicidade excessiva que eles têm quando eu chego em casa. De quando eu tô assistindo um jogo de futebol gritando, eles ficam todos quietos. Porque é como se eles percebessem que eu tô feliz. E ao mesmo tempo, se estiver gritando, brigando, eles se afastam. Como se eles percebessem que ali não é um momento bom. Quando você falou, Ana Moema, sobre os detalhes, a observação e a contemplação, eu estou citando aqui os cachorros, mas você tem a natureza, você tem o nascimento de uma flor, Muitas coisas. tem um pássaro que todo dia, um amarelinho com preto, tá lá em casa cantando, voltando, construindo a família dele. Então, assim, as pessoas, nesse momento de tanta liquidez, como dizia o Bauman, a gente tá se desfazendo e perdendo a oportunidade. E aí, o nosso querido Luiz falou algo muito bacana. Se você perde o agora, você perde a vida. Como é que você interpreta essa? Tem uma compreensão que eu acho muito legal quando você fala assim sobre perceber a tristeza, entender que aquele momento depois ele vai servir para uma reflexão. Eu atendo muitos adolescentes, então eu sou muito didática em tentar explicar algumas compreensões sobre os sentimentos, porque ajuda na nossa forma de visualizar. E às vezes, quando eu visualizo, fica mais fácil de eu ir ajustando e fazendo essa gestão. A vida passa por gestão emocional, fato. Ou eu sou um bom gestor de emoções, ou eu sou alguém que vou enfrentar assim muito mais dureza na vida. E é interessante, Luiz e Elias, que quando a gente vive uma situação difícil, parece que aquele sentimento, ele me dá assim ele traz uma nuvem tão negativa que a gente não consegue enxergar um pouquinho depois. Mas algo que a gente aprende dentro do processo terapêutico, Elias, é que a gente não mora nas nossas emoções. A gente não mora dentro de uma emoção. A gente gerencia aquelas emoções. A gente sente e a gente aprende a entender ela, a organizar ela, a sentir na medida que eu preciso sentir, a expressar na medida que eu preciso expressar, para que quando ela passe eu consiga seguir. E quando eu entendo que eu não moro dentro dessas emoções, eu entendo com muito mais tranquilidade quando vem um momento assim muito difícil. Porque eu vou conseguir compreender que aquele momento, em alguma mais adiante ou em alguma situação, ele vai passar. E ele vai me ajudar a entender alguma coisa. Ou se ele não passar, pelo menos eu vou ter mais clareza do porquê eu estou sentindo, eu vou aprender a lidar com ele. E isso é também aprender a gerenciar o meu agora, a gerenciar o meu presente e a criar um repertório e estratégias mais assertivas para viver essa organização emocional que a gente tem que aprender a viver na nossa vida. Bom, nessa bela conversa que a gente tá tendo agora, muito boa mesmo,
posso dizer que uma das melhores que eu já tive aqui no podcast. É, a gente hoje, quando você coloca. É por isso que eu digo, a psicologia é uma ciência. Sim. Uhum. Porque você compreender que você não mora na sua emoção não é tão simples. Não, Sim. Não é simples. Não é Tem não. muita gente morando nas emoções e se afundando na vida Sim. cada vez mais por conta disso. Uhum. Sem conseguir fazer essa gestão do qual você falou. Hoje, a quantidade, pelas expectativas, por tudo aquilo que você tem que apresentar, pela performance que você é exigido a ter, você tem muita frustração. Uhum. Porque quando você vai tentando muitas coisas, então vem muitas frustrações. E você tem muitas conquistas. Mas as conquistas são desvalorizadas, enquanto que as frustrações são supervalorizadas. No processo de morte, por exemplo, o luto é muito necessário para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas não querem nem citar, nem tocar no assunto. Nem ali dizer, olha, a vida é esse instante, a gente tem que viver, porque vai chegar um momento que isso daqui não vai existir mais. Uhum. Então, assim, essas frustrações sendo supervalorizadas em detrimento das conquistas que se tem, a frustração vale mais do que a conquista. Como é que você analisa isso, Luiz? É isso que a Ana Moema fala, assim, o quanto de nossas personalidades estão encapsuladas, assim, nas nossas aflições e nesses sentimentos. Eu acho que, por exemplo, as redes sociais, elas nos deram, assim, essa questão da identificação. Existem muitos vídeos sobre ansiedade, sobre depressão, enfim, os diversos sentimentos. E aí o jovem vê aquilo, e eu falo jovem assim, porque, enfim, eu acho que ele tá naquele momento de se identificar ou não se identificar. Ver um vídeo, por exemplo, aí se identifica. E eu acho que isso é importante em algum nível, porque ela se identifica e ela entende que talvez alguns sentimentos ali são parecidos e que talvez ela precise fazer alguma coisa sobre isso, mas é muito comum que às vezes o jovem ele entre não saia da identificação, sabe? Porque é uma confirmação do que o que ele está sentindo. E a gente gosta de confirmar, assim, a gente quer validar a nossa dor de alguma forma. Então a gente quer validar e dizer assim, eu tô sentindo dor e tem um motivo para isso. E aí, quando eu me identifico, mas e assim, e aí? E depois? Sabe? O que pode ser feito em relação a essa dor? Como eu posso sair dessa. Porque existe ali Freud vai falar isso ali naquele ganho secundário, né? Daquele de ficar naquela situação, mesmo que seja uma posição desconfortável, porque a mudança parece muito difícil. Mudar parece muito difícil, melhorar parece muito difícil. Então, mesmo que dou aqui e seja uma posição desconfortável, eu fico aqui, sabe? A ideia não é essa. A ideia é enfrentar essa barreira, é mudar. Eu acho que há beleza nisso. Eu acho que há beleza no enfrentamento. Então, eu vejo mais ou menos isso. Você me fez lembrar agora do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, né, que no livro O Desespero Humano, ele fala que o sofrimento é necessário. Inclusive, isso foi plagiado naquele filme A Culpa é das Estrelas, quando eles falam a dor precisa ser sentida. Sim. Né? Na verdade, não é nenhum plágio, porque no livro, sem ser no filme, o casal principal, que é o Augusto e a Hazel, eles ficam num hotel onde o quarto da Hazel chama-se Heidegger e o quarto do Augusto se chama Kierkegaard. Justamente eu acho que para dar um spoiler ali para quem tá lendo o livro, para dizer, olha, a personalidade deles no filme tá forjada em cima dessas teorias, que vai desabrochar. E aí, Ana, quando o Luiz fala, as pessoas dependem muito, eu entendi assim, as pessoas dependem muito hoje, os jovens principalmente, mas hoje a gente tem uma juventude que vai até 70 anos de idade por causa da rede social. Sim. Então é difícil falar que é os jovens só pela idade. Mas elas precisam muito de uma validação. Elas precisam muito de um reconhecimento ali forçado. A validação. E aí quando você fala morar nas emoções, a falta dessa validação faz essas pessoas morar ainda mais nas emoções. Elas dependem muito da visão que os outros têm dela.
Como é que os outros estão pensando de mim? Aí, de repente, na escola alguém tem uma performance, chega em casa tem outra, chega no clube tem outra, porque ela muda a própria contexto dela como pessoa, porque ela vai buscando uma validação em cada lugar. É uma busca de De referência, né? Na referência. verdade, a gente vai tentando encontrar as nossas referências. E aí, Elias, esse é o grande desafio dos adultos que têm crianças e adolescentes em casa. É você ajudar essas crianças, esses adolescentes a entenderem o que eles são e eles aceitarem serem felizes com aquilo que eles são e entender que o amor, ele não é uma resposta somente para o acerto. A gente acaba tendo uma geração que se cobra muito e que internaliza isso. Se eu falhar, eu não vou ser amado. E como eu te falei, eu atendo muitos adolescentes, meu consultório eu adoro, eu tenho assim uma verdadeira paixão, assim, cuidado com os adolescentes, porque eu acho que é uma fase onde a gente está realmente construindo essa referência mais forte. E quando essa referência ela sai do outro e ela vem para mim, e ela vem para minha compreensão daquilo que eu sou, para a compreensão da minha história, das minhas características, eu passo realmente a ser alguém que não precisa dessa referência. Ó, eu sou comportamental, mas eu respeito muito as outras teorias, e tem um livro que é um livro que ele marcou a minha vida. Eu já li ele algumas vezes da minha vida e eu indico muito ele em consultório e para amigos, tudo, porque ele é um livro que eu acho que a gente precisa ler em vários momentos da nossa vida, principalmente quando a gente está vivendo uma fase assim de mudança. Ele é um livro de um teórico humanista, que é o autor de mais uma das grandes teorias da psicologia, que é a logoterapia. Tô aqui numa ansiedade danada pra contar. O nome do livro é Em Busca de Propósito, do Viktor Frankl. E esse livro, ele é um livro que ele é realmente transformador. Ele é um divisor de águas, porque ele vai me dar uma compreensão sobre essa ideia e esse lidar com o sofrer. E ele fala no livro dele que viver é sofrer e que os momentos de felicidade, eles são espaços entre esses momentos de sofrimento. Mas aí ele amplia esse conceito de sofrimento e ele nos faz refletir que todas as etapas de transformação da nossa vida passam por sofrimento. Por exemplo, hoje caminhar e falar é algo muito simples pra gente, nós que somos adultos. Mas quando nós tínhamos 2, 3 anos, caminhar e falar era um sofrimento. Era um desafio. Era um sofrimento. Era um Aprender a sofrimento. ler era um Um sofrimento. sofrimento. Foi um sofrimento para nossa vida. Mas quando a gente passa desse momento de sofrimento, e o sofrimento não só como aquele sofrer imerecido, mas o sofrimento como também etapas de transformação, a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente aprende a lidar e a gente desfruta então desse propósito e da felicidade, porque alivia aquela luta que eu precisei encontrar. E buscar essas referências também é isso. Quando eu vou buscando as minhas referências e eu vou aprendendo sobre quem eu sou, também passa por essa compreensão e às vezes pelo sofrimento, de aceitar que eu não vou ser boa em tudo. Sim. Eu não sou boa em tudo. E também de aceitar que os meus erros e as minhas dificuldades não me definem. E que eu vou errar, mesmo fazendo aquilo que eu sou boa. Que eu posso falar, ainda que eu erre uma palavra ou outra na conjugação, que eu posso escrever, ainda que eu não tenha a letra bonita, que eu posso cantar, ainda que eu não seja a pessoa mais afinada. E eu vou precisando aprender a lidar com esse sofrimento de também compreender que as minhas características, elas são muito importantes. Eu amo frases, eu amo citações, eu sou alguém que sou apaixonada, inclusive, por poesias. Tem uma frase da Clarice Lispector que ela diz assim: até onde eu preciso considerar até os meus defeitos, porque eu não sei o que esses defeitos também fazem parte da estruturação de quem eu sou. E isso é você aprender a lidar e a olhar para esse sofrimento de uma maneira mais ampliada, mais profunda. E aí, só para fechar a minha fala, eu sou muito defensora de a gente validar a psicologia enquanto ciência, porque a psicologia, ela não olha para o ser humano de uma maneira limitada. A psicologia tem tanta teoria e ela é tão ampla porque ela precisa ser dinâmica ao nível de abarcar as minhas características, as suas, a do Luiz, a do Antônio, do Raimundo, do José. Ela precisa ser dinâmica ao ponto de integrar e de contemplar todas as especificidades do ser humano e todas as características que a gente tem. E ela é
é tão respaldada que ela fundamenta a sua história, o seu fazer dentro dessa transformação que nós vivemos. A psicologia ela se transformou ao longo dos anos porque nós nos transformamos enquanto sociedade. Se eu olhar para minha adolescência, lá em, sei lá, em 90, lá no interiorzinho que eu vivia, que era tranquilo, que eu vivia na rua com os meus amigos, que eu ia de pé para a escola sozinha, não é a mesma adolescência que a minha sobrinha, que hoje tem 10 anos, vai viver. Não é, se transformou, modificou, então a ciência precisa se colocar também à prova, precisa se transformar. E quando eu defendo a psicologia enquanto ciência e não um pensamento, e não uma base filosófica que pode ser questionada sem que ela seja colocada à prova, eu enfraqueço. E quando eu também esqueço que eu preciso que as pessoas me busquem, me respeitem, me validem, que entendam que o meu falar, ele não é a minha opinião. Tudo que eu falo, tudo que eu trago de compreensão não é a minha opinião. Tudo que eu falo que eu trago de compreensão são estudos da grandeza que é a psicologia. Porque ela é dinâmica, porque ela é ampla, porque ela é acolhedora, porque ela realmente se desdobrou em muitas vertentes para abarcar tudo aquilo que o ser humano tem de especificidade. Acho interessante quando você fala que não é a sua opinião, porque a humanidade, né, a base do pensamento humano nasceu com a filosofia. Uhum. Século IV, século V a.C. E Platão, no século IV, ele tentava de todas as formas combater algo que ele chamava de doxa. E a doxa é justamente a opinião. Tanto que ele fez a teoria dos mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, e o mundo inteligível seria o mundo da racionalidade. Contra a doxa, contra a opinião. Quando a Ana Moema vem e diz, olha, aqui não é uma opinião, o que para quem está nos assistindo, a Ana Moema está dizendo, gente, tudo que eu estou falando aqui é base de muito estudo, de muita leitura, de muita renúncia que eu fiz para deixar de ir para uma festa, deixar de fazer isso e aquilo, e ler, até concluir com várias perspectivas psicológicas, que são perspectivas científicas, e concluir algo que eu possa falar. Exatamente. E era justamente isso que eu, lá no começo eu queria abordar, que às vezes você pode ter uma sabedoria de vida que te faz aconselhar alguém, Uhum. Que mas é muito ali importante é também. muito importante, mas ali não é, necessariamente uma intervenção do qual eu vou até aquela pessoa e ela vai fazer o aconselhamento adequado para mim. Então, nesse aspecto, Luiz, tem abordagens e abordagens. E aí eu queria, nessa reta final da gente, falar das abordagens. Sim. Assim, que abordagens você... Claro que você entende todas, mas que abordagem hoje você entendeu como uma referência e algo que você gosta de trabalhar? Então, hoje a que mais contempla assim, a minha prática é a Gestalt terapia, que é base, assim, existe o humanismo, né, que é como se fosse o termo guarda-chuva para outras diversas abordagens. Então, dentro do humanismo tem a Gestalt terapia, tem a abordagem centrada na pessoa, tem a logoterapia do Viktor Frankl. Então, tem essa base do humanismo e tem dentro dela as abordagens. E assim, dentro da Gestalt terapia, o foco é na experiência presente e na percepção. Então, é como você percebe. A gente está em contato sempre com tudo. Nas relações, a gente está em contato com o ambiente, a gente está em contato com as pessoas. Então, como é feito esse contato? Então, o trabalho ele é muito voltado para a qualidade desse contato. E aí a gente vai trabalhando essas coisas, a gente trabalha polaridades, que são aqueles nossos conflitos, aquelas duas vozinhas diferentes. E aí existem várias polaridades, por exemplo, agressividade e passividade. Então a gente vai encontrar um equilíbrio entre as duas. Porque geralmente, às vezes, a pessoa tem uma polaridade que ela é mais, assim, e outra que ela talvez rejeite. Então, a pessoa que talvez seja muito dependente, ela talvez rejeite a independência. E rejeitar não no sentido talvez tão intencional assim, porque às vezes é muito aprendizado também, né? Aí dentro da Gestalt terapia a gente vai trabalhar essas polaridades, vai trabalhar essa percepção, vai ampliar essa consciência, porque é isso, é essa valorização do aqui e do agora, que é o lema, assim, que é valorizar esse aqui e agora, como você experiencia as suas
as suas vivências, como você experiencia as suas relações no momento presente. E a gente também trabalha passado, também trabalha futuro, mas como esses dois âmbitos aí, passado e futuro, eles enfim, influenciam esse presente. Então é muito, assim, um resumo de como eu trabalho. E aí, só complementando a Ana Moema, é isso. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto do tema psicologias, porque é isso, a gente fala de mais de uma. Porque assim, nenhuma abordagem vai dizer todas as respostas. Eu acho que cada abordagem vai ter uma compreensão aprofundada e bem aprofundada de um aspecto do ser humano, entende? E aí eu tava até vendo um psicanalista que eu gosto muito, ele tava fazendo uma review de um documentário do Freud e tudo. E aí ele fala que Freud estaria orgulhoso, assim, de ver que existem agora psicanálises. São várias psicanálises. Ele que sofreu tanto para construir. Exatamente, ele que sofreu tanto, ele estaria orgulhoso de ver várias psicanálises, né? Porque tem várias vertentes, tem Winnicott, tem Freud, tem Lacan, tem várias. Então, não são só psicologias. Então, dentro das abordagens ainda existem mais ramificações e mais vertentes. E isso não precisa ser assustador, não precisa então a psicologia é desvalidada porque existem várias vertentes. Não é isso, sabe? É porque o ser humano é complexo. E por ser complexo, é isso. A gente vai estudando e cada vez a gente vai descobrindo mais e a psicologia vai se transformando nesse processo. E eu fico feliz com essa sua fala porque o contraditório, eu me lembro de Hegel, né? O Hegel, o filósofo, ele fala da tese, da antítese e da síntese. Sim. Que a dialética hegeliana está baseada nisso. Então, Freud construiu uma tese. Uhum. Jung, por exemplo, vai estar numa antítese. Vai pensar diferente de Freud. E alguém vem depois e faz uma síntese dos dois, construindo uma nova tese. E vai surgir uma nova antítese. E vai surgir uma nova síntese. Sim. Ou seja, é próprio do ser humano essa evolução do conhecimento. E nós não temos que ficar preso, né, a algo que foi criado lá atrás. Algo que foi criado é uma semente. Sim. E aí, a semente, ela vai crescer a árvore, ela vai virar um brotinho, ela vai criar uma árvore grande, ela vai dar sombra, ela vai dar frutos. Uhum. Ou seja, ela vai ter tantas funções. É mais ou menos como esse crescimento da psicologia e as suas várias abordagens. Ana, a sua predileção de abordagem e a explicação para quem está nos assistindo do significado das diferentes abordagens. Pronto. Aí eu fico muito encantada de ouvir a descrição da Gestalt, porque eu acho uma teoria fantástica. Como eu disse, as muitas teorias são realmente assim uma busca de abarcar todas as questões humanas. A psicanálise foi ali a grande percursora, né, de onde realmente surgiu todos os estudos, de onde veio a base para as outras abordagens. E a minha abordagem hoje é a terapia cognitiva comportamental, né, que é fruto da teoria cognitiva, das teorias cognitivas, né. Hoje existe também um crescimento, outras vertentes, outras ondas, que é chamado primeira, segunda, terceira onda da teoria cognitiva. E a TCC, ela é uma abordagem que contempla os aspectos da nossa cognição e o ajuste do nosso comportamento. Então, ela vem ali do behaviorismo de Skinner, né? Só que ela vai entender que esse comportamento ele não pode ser modulado sem que haja uma compreensão do que tem por trás. E o que tem, assim, como base desse comportamento? São os nossos pensamentos, né? E a TCC, ela é uma abordagem que entende que a nossa vida não é sobre o que nos acontece, sobre os fatos que nós vivemos, e sim sobre a forma como a gente interpreta essas situações que nós vivemos, entendendo que os nossos pensamentos são a base da nossa vida. E os nossos pensamentos, eles são muito profundos, muito profundos. A gente muitas vezes não consegue nem saber o que a gente está pensando, o que a gente entende, o que a gente percebe fácil, o que a gente sente. Mas existe uma escala do nosso nível de funcionamento, que é
pensamento, que é aquilo que eu tenho mais meu, mais íntimo, que só é compreendido se eu realmente buscar entender, e a gente pensa sobre quem nós somos, a gente pensa sobre o futuro, a gente pensa sobre as pessoas e as coisas que estão à nossa volta, e esses pensamentos, eles vão gerando verdades, crenças, que às vezes se estruturam e são muito rígidas, e essas crenças, elas viram a verdade sobre quem nós somos. E isso vai gerando os nossos sentimentos. E os sentimentos, que é a segunda esfera, é aquele nível mais fácil de entender das minhas emoções, que é aquilo que eu percebo quando eu estou vivendo. Então, eu sei quando eu estou com raiva, eu sei como o meu corpo se manifesta quando eu estou triste, eu sei quando o meu corpo se manifesta quando eu estou com ansiedade, eu sei como se manifesta quando eu estou com saudade, quando eu estou feliz. E esses sentimentos é o que interfere diretamente na forma que eu me comporto. Então, os meus comportamentos, eles demonstram muito o que eu estou sentindo. Quando eu estou ansioso, quando eu estou triste, a tendência é que os meus comportamentos, eles fiquem mais retraídos, que eu seja mais agressiva, mais arredio, que eu tenha menos vontade de interagir. Quando eu estou com sentimentos mais confortáveis, com a felicidade, eu sou mais expansiva, eu falo de uma maneira diferente. E a TCC, ela é uma abordagem que ela atua nessa gestão desses três aspectos, na compreensão desses três aspectos, e ela vai me ajudar a tentar identificar quais são as minhas crenças e, principalmente, depois de identificar, modificar, entendendo que não é porque eu entendi algo em algum momento que eu não possa, a partir daquele momento, mudar. Outra coisa importante na TCC é que a TCC também é uma abordagem que trabalha o presente. Por quê? Porque em algumas situações da nossa vida, a gente não tem como modificar as coisas que a gente passou. E eu vou entender, vou compreender aqueles aspectos, aquelas vivências que eu tive, entender o que aquilo ali causa em mim. Mas quando eu não tenho como modificar aquelas situações, eu vou pensar o que eu posso fazer a partir de agora com essa vivência. Como eu posso ajustar isso aqui nas minhas emoções para que eu consiga lidar com esse fato que eu passei. E a TCC também é uma abordagem que trabalha dentro da compreensão diagnóstica, porque ela tem critérios muito definidos e ela tem classificação e muita validação para os tratamentos de transtornos ansiosos e depressivos, com escalas, com estratégias, com técnicas muito fundamentadas. Inclusive, ela é padrão Gold para os tratamentos de transtornos ansiosos e depressivos, porque ela se construiu a partir disso. O Aaron Beck, que foi quem criou a TCC, ele era um psicanalista que trabalhava e que tratava depressão, e ele se sentiu desamparado em alguns momentos com a teoria psicanalista, e ele começou então a estudar, aprofundar esses estudos, e bebendo também das teorias humanistas, porque já existiam, e ele foi começando a estudar e a criar escalas e critérios de tratamento para os transtornos depressivos, entendendo que existe uma diferença muito grande de tratamento dentro do que é ansiedade, do que é depressão. Então, a TCC é realmente assim, uma abordagem que me fascina e me deixa muito segura para conduzir os meus pacientes, para conduzir os meus casos, me dá muita ferramenta, muita estratégia. E também a TCC foi uma teoria que ela não parou no tempo. Então, ela colocou a sua própria técnica à prova. Por isso que ela tem várias ondas. Primeira onda, segunda onda, terceira onda. E nessas ondas ela foi estudando, ela foi evoluindo, ela foi acrescentando técnicas, acrescentando e ampliando a sua teoria para que ela não se estruturasse naquilo ali e ela deixasse de verificar a transformação da sociedade, a transformação da nossa forma de ver e sentir, e também de se comunicar, de apresentar as nossas emoções. E assim, a TCC é fantástica. Eu falo que eu Fala sou... com paixão. Falo com paixão. Eu falo que eu sou uma TCCista Os olhos muito apaixonada. Os olhos são espelho da alma, e eu percebi que fala com paixão. Eu falo com muita paixão porque realmente eu vejo a aplicação da TCC e eu vejo a efetividade Consegue resultados da TCC na melhora, na entrega. E uma coisa que talvez uma das coisas que eu mais amo na TCC é que a TCC ela entende na sua essência, e ela é um dos seus princípios, que
nenhum ser humano, nenhuma pessoa, nenhum quadro de adoecimento ou de busca da terapia, ela deve ser um quadro que mantenha a pessoa refém da terapia. Na TCC, você aprende a gerenciar as suas emoções, para que você crie bem as suas estratégias, para que você se sinta seguro e você possa seguir sem a necessidade de estar o tempo inteiro ali. E você volte sempre que precisar, mas que você crie as suas estratégias e você aprenda realmente a ser um grande gestor das suas emoções. Pra gente finalizar de fato, aqui veio uma perspectiva. Às vezes quando a gente tá falando, parece que a gente tá falando muito pro individual, né? Pra Sim. pessoa. Uhum. Você vai ali atrás do psicólogo, eu, Elielso, vou falar com o Luiz, eu, Elielso, vou falar com a Ana, vou procurar uma intervenção que seja própria, que possa me ajudar. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma, uma, uma herança desse mundo contemporâneo de famílias desarticuladas, sem comunicação. E às vezes não adianta você conversar com uma pessoa, porque o problema está todo na família, na falta de comunicação. Então, você pode conversar com um filho, mas aí tem os irmãos, tem o pai, tem a mãe, tem uma série de pessoas que não vão estar na mesma onda, vou usar aqui o termo, e aí a família fica toda desarticulada, porque quem está, talvez, recebendo aquela intervenção, aquele tratamento, ele consegue visualizar, mas ele não consegue passar. Me lembra até a alegoria da caverna do Platão, que é mais ou menos alguém que vai sair das sombras e vai encontrar a luz, e quando ele volta para dentro de casa para dizer, gente, dá pra gente melhorar aqui, os outros vão espancar ele. A mesma coisa nas grandes empresas, que não conseguem aplicar a psicologia organizacional, que desprezam o psicólogo dentro da empresa, enquanto um gestor não de problemas, mas de potencialização das empresas. A psicologia do trabalho, que em vez de olhar o todo, mas olha especificamente alguém que não está rendendo. É como você olhar para um time de futebol e o time está bem, mas tem um jogador que não está rendendo. Então, por mais que jogue bem, aquele jogador ele pode comprometer o jogo. Então, como é que vocês olham assim a questão de, pô, tudo bem, você conseguiu um bom resultado com uma pessoa, mas e quando ela voltar para o coletivo, para a família, para o trabalho, e ela não ter esse feedback, ela receber toda aquela pressão, aquela coação dos outros que não consegue mais captar aquilo que ela conseguiu captar com o tratamento, seja de qual abordagem for. Então, eu acredito, cada vez mais eu acredito numa psicologia que foge dessa ideia de neutralidade, daquela neutralidade. E eu entendo em certo ponto da neutralidade no sentido de não haver ali uma transferência, de você saber o que é seu, o que é do paciente. Mas eu não acredito, talvez, na neutralidade no sentido de você não entender ali em que contexto aquela pessoa está vivendo, qual é a história que aquela pessoa está trazendo, sabe? De onde que ela vem, qual é o seu contexto, qual é o seu ambiente. Então é isso que a Ana Maema até trouxe no começo, de que a psicologia clínica, por exemplo, ela não fica só no consultório. A gente vai entender essa realidade, assim. Então eu acredito muito mais, não numa neutralidade, mas numa sensibilidade. Então, Manuel de Barros tem uma frase que eu acho linda, que é, às vezes é preciso desaprender para palpar as intimidades do mundo. Então, às vezes, a gente está tão... Isso, quando a gente sai da formação, a gente, às vezes, está tão abarcado nas nossas técnicas aqui, nas nossas ferramentas, eu vou usar isso, eu vou usar isso. Só que cada paciente traz uma história. Cada paciente exige de mim um novo terapeuta. Entende? Então, você se reinventa vezes... todo o tempo. Exato. Às vezes eu tenho que deixar de lado minhas teorias e escutar enquanto humano. Então, eu acho que dentro das psicologias existe um ponto de encontro, mesmo que existam diferenças nessas abordagens, objetos de estudo, que é vínculo, é escuta, é vínculo. E falar de vínculo é uma postura ativa, é eu estar ali presente, é ter uma atenção plena, é escutar com... Não só ouvir, mas escutar mesmo aquela vivência, aquela pessoa, o que ela traz. Enfim, conhecer aquele mundo. A gente fala muito de empatia, né? E eu não acredito que é isso. Se colocar nesse lugar do outro. Eu não sei que lugar é esse. O outro... Eu já disse aqui num podcast, foi até com o doutor Paulo Márcio, que é o
cirurgião, e eu disse, olha, a empatia, me colocar no lugar do outro, eu acho que isso é impossível. Sim. Eu acho que eu posso tentar compreender alguma coisa do outro, ter uma compaixão, mas me colocar no lugar do Luiz é impossível. Porque o Luiz é o Luiz. Sim. Não tem como eu deixar de ser eu para ser o Luiz. Sim. Né? Por isso que é esse, eu acho que esse ponto de encontro é a palavra, é essa escuta, é esse vínculo. Porque é nesse vínculo, é nessa escuta que eu consigo compreender. Talvez não entender a dor desse outro, porque não é eu que estou sentindo, mas compreendê-la e ajudar esse paciente a compreender a própria dor também, para que ele se escute. Mais do que o encontro entre eu e o paciente, é o encontro do paciente com ele mesmo. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho que não existe psicologia sem isso, assim. Então, acho que e por isso que a gente fala muito dessa reinvenção da psicologia, dessa transformação dessa psicologia, porque é isso. A gente vai precisar se reinventar, ser um novo terapeuta a cada encontro. E é isso. Eu acho que é esse o maior ponto de encontro. Eu acho que sem um psicólogo que não valoriza talvez o vínculo e só talvez valorize ali as suas técnicas e tente endossar ali a sua prática, eu acho que talvez não consiga apalpar essas intimidades, entende? Das pessoas. Ana, o Luiz aqui falou 3 palavras que eu hoje me debruço muito sobre elas. Vínculo, escuta. Uhum. Essas pessoas têm dificuldade de escutar. Elas às vezes se calam por educação formal, Sim. mas absorver, escutar de verdade, pouca gente está fazendo isso. E o silêncio. O silêncio que eu digo não é parar de falar, não é sair do barulho, mas é aquele silêncio que você faz para que você possa escutar a voz interior que Se você tem. conectar. Você perguntou assim, como que a psicologia intervém dentro dessa questão dos grupos que são adoecidos, né? Os grupos, eles são formados de pessoas. Quando a gente tem indivíduos saudáveis, a gente tem grupos saudáveis. E isso é família, isso é sociedade, isso é uma empresa, isso é um casal. E, infelizmente, a gente não consegue fazer essa modificação total dos grupos, né? Porque realmente a gente vai encontrar indivíduos que vão chegar no nosso consultório que eles estão bem dispostos a se desenvolver, a se trabalhar, a serem pessoas melhores, mas eles estão inseridos em contextos muito difíceis. E aí, quando você fala sobre esse silêncio que é o link que eu faço com a minha comunicação individual, com a minha gestão individual de emoções, é esse silêncio e essa conexão que faz com que a gente consiga sobreviver dentro de grupos que às vezes não são grupos que são oportunos para que eu me mantenha saudável. E às vezes eu vou receber muito essas demandas dentro do consultório, dentro da prática da psicologia, em qualquer lugar. A psicologia na empresa, a psicologia na comunidade, você vai ver muito isso. E isso é desenvolver realmente esse indivíduo que aprende a gerenciar suas emoções, mesmo que ele esteja inserido num contexto ruim. O vínculo, ele é a base de tudo. Eu sempre falo isso dentro das minhas primeiras consultas. Eu sempre falo para meus pacientes assim, nós estamos aqui para manejar e para trabalhar dentro de uma perspectiva de uma ciência, mas uma ciência que envolve pessoas. Então não adianta você estar aqui e você não se sentir seguro comigo, você não se identificar comigo, você não compreender bem a forma que eu falo, que eu explico, e a gente precisa realmente construir e fortalecer essa relação em que dê para o meu paciente essa sensação de que ele está ali diante de um ser humano que maneja uma técnica, mas um ser humano que acolhe, que cuida dessa emoção do outro. E é isso, acho que a gente trouxe um pouco dessa perspectiva e esse contexto é muito fechar com esse tema daria para a gente fazer outro podcast, né? Vamos fazer. De trabalhar essa perspectiva de como o grupo interfere nas nossas relações, mas de como também a minha gestão individual me ajuda a lidar e a me posicionar diante desse grupo. Bom, eu quero agradecer muito. Vocês foram muito abençoados nas palavras, muito iluminados. Tenho certeza que quem, não vou dizer, o pessoal fala assim, vou perder meu tempo. Quem ganhar o seu tempo de parar para assistir esse podcast, eu gosto sempre de, quando estou assistindo, eu assisto, eu paro, anoto alguma coisa, não vai ali, você não vai direto.
né? Quem tiver a felicidade de assistir esse podcast vai aprender bastante. Eu, como estudante, saio cheio de curiosidade. Como um amante dos pensamentos, fico muito feliz. Fico muito feliz de estar conhecendo você, Ana Moema, e de estar tendo essa oportunidade de receber toda essa carga de repertório sociocultural, de sabedoria, de paixão pela psicologia que você demonstrou aqui muito bem e que é impossível a gente não perceber. Muito obrigado mesmo por a gente ter tido essa oportunidade. Eu que agradeço. É, como eu disse no começo, falar sobre saúde mental é a minha grande paixão. E eu, desde a faculdade, aí para você que é estudante, para outros estudantes, desde a faculdade eu me vi muito nesse lugar de curiosidade também, de querer sempre estar perto, de ouvir, de querer ouvir muito o que os professores tinham para dizer, de ouvir as rodas dos outros alunos, de ser muito curiosa e de me dar muito essa oportunidade de experimentar ali todas as possibilidades em relação a áreas, a públicos, porque eu acho que a gente tem que se dar essa chance para a gente poder realmente compreender e sentir. E a psicologia é uma ciência linda, é uma ciência que me coloca num lugar estratégico na sociedade. Eu estou diante de pessoas que querem cuidar das suas emoções ou que estão sofrendo com as suas emoções. E a gente precisa ser muito realmente dedicado, apaixonado, cuidadoso, muito zeloso e ético com aquilo que a gente faz. E, principalmente, muito respeitoso com o ser humano. A psicologia é uma ciência que cuida do ser humano e ela é uma ciência que merece também todo cuidado, todo respeito. E eu me sinto muito honrada em representar a psicologia, em falar sobre a psicologia e viver realmente esse fazer da psicologia. Luiz, é difícil às vezes terminar contigo, porque existe aqui uma memória afetiva muito forte. Luiz Eduardo foi meu aluno de filosofia e sociologia no Integral. Mais ou menos aí 4 anos, eu acompanhei todo o ensino médio dele, era tímido, vi agora que perdeu essa timidez, está falando muito bem. E teve um momento em que eu investi numa sala de aprendizagem para a gente ter curso de redação, para a gente ter discussões de livros. E foi se eu olhar do ponto de vista material, a sala foi falida. Sim. Ela não teve nenhum sucesso financeiro. Mas, se eu olhar do lado humano, muitas pessoas acompanharam o ano todo da sala, as discussões sobre os livros. A gente conseguia lotar a sala para discutir o litero filosófico. E você participou de muitos encontros. Sim. Então, assim, isso é muito emocionante porque ver a grandeza, a consolidação sua como profissional, como ser humano, né, a sua maturidade intelectual, a sua maturidade humana nesse momento, né, de mesmo recém-formado, tá aqui ao lado da Ana Moema, que já tem uma formação um pouco mais anterior, mas tá tão bem posicionado nas suas falas, naquilo que você quer. Então, assim, não tem como não me orgulhar por ter sido seu professor e por ter sido seu amigo. E desde o começo, por ter tido essa reciprocidade, que mesmo você tímido, mas você falava com os olhos. Ou seja, você estava sempre muito atento. E porque tem muitos alunos que às vezes eles estão distantes, mas às vezes a gente sente a presença da pessoa pelo olhar, pela atenção que ela dá. E você sempre foi muito atencioso. Então, assim, eu agradeço muito sua presença e agradeço a Ana Moema por ter indicado o Luiz e estar nesse momento gravando com você. Para mim é uma honra dupla, assim, porque eu estou na frente de um professor, né, que acho que me introduziu ali. Eu acho que eu sempre gosto muito das ciências humanas, né? Eu sempre me aproximei muito, sempre gostei muito, sempre amei muito filosofia, tinha vontade de fazer ciências sociais.
E então, me aproximei muito desse mundo, então é uma honra estar aqui, eu agradeço muito o convite. E é uma honra estar do lado da Ana Moema, porque é uma referência para mim na psicologia, é quem eu admiro enquanto psicólogo clínico, enquanto pessoa também. Então, é uma honra participar. É isso que a Ana Moema fala e eu compartilho muito. Falar sobre saúde mental, falar sobre psicologia também é uma das minhas paixões. E é muito bom, porque eu acho que a gente aproxima das pessoas, a gente transforma essa psicologia, é, enfim, para as pessoas mesmo. Para quem é esse cuidado, que é para elas, né? E para a gente também, porque eu acho que a gente também vai se curando nesse processo, assim, a gente vai entendendo os nossos próprios processos, a gente vai entendendo a importância do nosso autocuidado. Porque a gente também precisa, a gente somos psicólogos, estamos cuidando de pessoas, mas a gente também São seres humanos. são seres humanos, precisamos de cuidado, e eu acho que também é isso que é isso que facilita esse vínculo, né? Mais uma vez falando disso, porque eu acho que é importante. E, enfim, só agradecer pelo convite. Bom, você que assistiu esse podcast, eu vou terminar citando aqui uma expressão do Voltaire, que ele diz: posso até não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. A liberdade de expressão, a liberdade de falar, né, a liberdade do contraditório, saber se posicionar contra alguém sem desrespeitar a pessoa, saber mostrar o seu ponto de vista, é algo muito especial. O Renato Russo tem uma música, Andréa Doria, que eu amo, que ele diz assim: quero alguém para conversar que não use o que eu disse contra mim. Eu acho que isso faz muito parte do psicólogo, né? Quero alguém para conversar que não use o que eu disse contra mim. Porque hoje se tornou muito difícil. Às vezes você confia numa pessoa, você deposita toda a confiança, conversa, e aquela pessoa tem a sua vida nas mãos. E ela usa muito contra você. E isso vale para qualquer sentido. Aqui eu não estou querendo ser moralista, mas o que nós vemos hoje no Brasil são pessoas que fazem festas particulares e essas festas se tornam manchetes nacionais, se tornam notícias para serem veiculadas, vídeos que querem ser vendidos, ou seja, a intimidade sendo afrontada de todas as formas. E isso é muito perigoso para uma sociedade, porque parece um jogo, sabe? Eu vou me aproximar da pessoa, eu vou me tornar íntimo dela e depois eu vou chantageá-la com isso. E muita gente acha que isso é banal e não leva em consideração que está se tornando um efeito manado, um comportamento generalizado que de cima para baixo ele pode atingir tudo. Sim, então é algo que eu queria que você repensasse. Quando você vê alguém que participou de algo íntimo, eu fiz uma festa na minha casa. O Luiz participou quando ele terminou o terceiro ano, foi feita a festa de formatura, que seria na casa do nosso diretor, não foi possível, eu morava perto da escola, e disse, vamos fazer lá em casa. E fizemos uma festa linda, tem fotos, tem lembranças maravilhosas, mas aquela festa era nossa. Ela era para nós, não era para o mundo. Era para nossa memória afetiva, era para aquele momento que nós estávamos vivendo, e ela ficou guardada pra gente. Então, quando você conversar com alguém, ou quando você der o seu ouvido para alguém, respeite a lealdade da conversa. Respeite a lealdade daquele momento, daquela pessoa que te escolheu para conversar e para desabafar. Seja um psicólogo, que é um profissional e que vai ter que manter o seu código ético, mas seja também um ser humano comum. Porque a gente precisa respeitar as relações. Terminou um casamento e agora eu vou arrebentar com o meu ex-cônjuge. Pô, você viveu. Guarda isso pra você, as coisas boas. Segue tua vida. Você era namorado de fulano, agora eu vou arrebentar com ele. Eu era amigo, agora ele não é mais meu amigo, vou arrebentar com ele. Gente, nós precisamos de um pouco mais de... E aí eu vou falar de... Isso é empatia. Eu não vou me colocar no lugar do outro, mas eu sei que eu posso fazer o melhor pra seguir em frente, largar a mágoa. Deixa a mágoa pra lá. A mágoa é uma doença. Uma doença que pode trazer tantas coisas. Então, assim, eu acho que a gente está aqui para propor não só discussões acadêmicas, discussões importantes que vão abrir, né, o nosso córtex cerebral, mas conversas que vão edificar, que vão contribuir para que a gente possa ser melhor. Eu não vou mudar o mundo, mas eu tenho um mundinho ao meu redor que eu posso melhorar com as minhas condutas, com as minhas atitudes. Então, muito obrigado, agradeço sempre ao Piauí Connect. Esse estúdio é o melhor estúdio para você gravar
o seu podcast. E eu não falo isso porque eu sou patrocinado por eles, pelo contrário, eu sou cliente, tá certo? Eu falo isso pelos seres humanos que aqui estão, como eles apoiam quem faz os seus trabalhos, como eles se envolvem no seu sonho de comunicação, como eles fazem com que aconteça da melhor forma possível e como eles são acessíveis para que a gente possa, de fato, levar à frente um sonho. Então, muito obrigado, Piauí Connect. Nosso Piauí Connect, nosso podcast, inclusive, foi o primeiro podcast do Piauí Connect no dia 19 de outubro de 2023, no dia da inauguração, né? O primeiro podcast que teve foi o nosso aqui, falando sobre o Piauí. Então, muito obrigado e que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar com os amigos de vocês. Eu costumo dizer sempre, o podcast é Léo Santana, mas hoje ele é da Ana Moema e ele é do Luiz Eduardo. Então, levem para os amigos de vocês, levem para as pessoas que vocês gostam. Com certeza. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre.